Eles a penduraram de cabeça para baixo ao nascer do sol, sangue em seus cabelos, uma placa torta balançando acima de sua cabeça. Bruxa, assassina. A maioria das pessoas simplesmente passou direto, mas Caleb Stratton puxou o chapéu mais para baixo, parou no meio do passo e não se moveu por muito tempo. A poeira na rua principal ainda não havia assentado. Ela grudava nas botas, na respiração, no sangue escorrendo pela maçã do rosto da garota. Suas botas permaneceram ancoradas na terra como raízes que não sentiam água há anos. Uma mão descansava no arção da cela, a outra enfiada em um casaco empoeirado, manchado com suor velho de trilha e cinzas de muitas fogueiras solitárias. Midnight, seu garanhão, se moveu inquieto sob ele. O cavalo odiava multidões. Caleb não o culpava. Alguém do outro lado o reconheceu, murmurou. O velho Stratton está de volta à cidade. Como se fosse um mau presságio. Apenas sal, pregos e um pouco de querosene. Ele não pretendia parar, mas algo sobre a maneira como ela pendia, silenciosa e teimosa, arrastou suas botas para a terra, e então ela abriu os olhos, apenas por um segundo, apenas o suficiente para ele ver, não medo, mas desafio. Era o mesmo olhar que sua filha lhe deu no dia em que morreu. Caleb se virou primeiro. Ele não olhou para trás novamente. Não para ela, não para a corda, não para a cidade que sempre fedia a hipocrisia e mijo de cavalo. Não era um lar, não realmente, apenas um pedaço de terra teimosa e silêncio, e isso era suficiente. A cabana que ele chamava de abrigo inclinava-se mais do que ficava de pé, remendada em lugares com lona e velhas tendas de guerra. Dentro, um catre, uma caixa de balas, uma bíblia com páginas faltando e uma caixa de lata que ele não abria há anos. Ele acendeu uma fogueira de memória, sem fósforos necessários, apenas pederneira, aço e dedos, que ainda se lembravam de como matar com pressa. Mas ela o havia seguido aqui também, na forma de uma garota com sangue no rosto e olhos que não imploravam. Ele se lembrou da outra, não seu nome, apenas seu cabelo trançado com penas de corvo e a maneira como ela cuspiu em suas botas antes de chutarem o barril de debaixo dela. Ordens, eles disseram que ela era uma batedora, uma ameaça. Ela tinha 16 anos. Isso foi há 20 anos. Ele havia enterrado a memória fundo, mas não o suficiente. A garota ainda estava pendurada, imóvel, mas respirando. Caleb viu isso na maneira como suas costelas se levantavam levemente, ritmo irregular, como um cavalo montado longe demais. Ele amarrou Midnight ao poste do lado de fora da mercearia e passou por ela desta vez, olhos para frente. Mas o silêncio parecia mais alto agora. Cada passo de bota na calçada ecoava errado, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Dentro da loja, o senhor. Um cavalo preto amarrado ao lado da garota. Sable, o orgulho do Marshall Gley, um belo palomino, peito largo, pelagem dourada, contraindo-se com calor e nervos. A coisa estranha era que ele também não havia se movido, apenas ficou ali, cascos firmes na terra, orelhas abaixadas, cabeça virada para a garota como uma sentinela, uma estátua. Caleb franziu a testa. Aquele cavalo já deveria ter arrancado o poste, mas ele ficou, assim como ela. Uma criança do outro lado da rua perguntou alto demais: "Por que aquela senhora está assim?" A mãe o silenciou com um sussurro afiado e um olhar assustado em direção ao escritório do xerife. Marshall Gley não havia dito muito durante toda a manhã, apenas ladrou a ordem e deixou o resto para o ferreiro, que fez a amarração como se fossem ferraduras, não um corpo humano. Gley havia assistido com braços cruzados e um sorriso de escárnio. Sangue incrustado em sua linha do cabelo, mas seus olhos estavam abertos novamente e haviam se fixado nos dele, não suplicando, não com medo, apenas observando, como se o conhecesse, como se o estivesse desafiando.
Era o tipo de olhar que queimava através da pele e osso, e em coisas que um homem tentava enterrar. Sua garganta apertou. Ele quebrou o olhar, montou em Midnight e saiu de Hollow Creek sem uma palavra. Mas a imagem o seguiu milha após milha. Toda vez que ele piscava, via ela balançando de cabeça para baixo, mandíbula apertada, olhos abertos. À meia-noite, ele havia se convencido de que não era seu fardo. Ela não era sua parente. Ela nem era do seu mundo. Mas pouco antes do amanhecer, ele selou Midnight sem uma palavra. A faca de cortar corda era a mesma que ele havia usado para estripar veados nas Dakotas. Ele verificou seu fio uma vez, então a deslizou em seu cinto. Sem arma, sem plano, apenas movimento. A placa havia sumido, levada pelo vento ou por alguém envergonhado. Seu cabelo roçava a terra em um ritmo lento e doentio. Caleb desmontou como um sussurro, olhos varrendo por movimento. Nenhum. A forja do ferreiro estava fria. A janela do xerife tremia. Um passo, outro. Ela não se mexeu quando ele tocou suas costas. Sua pele estava úmida, pulso fraco. O nó em seus tornozelos estava apertado, torcido com crueldade. Ele o cortou rápido. Midnight captou seu cheiro e se moveu sem comando, cascos mal tocando a terra. Eles estavam fora da cidade em menos de 2 minutos, engolidos pelo mesquito e leito seco do riacho. A garota se mexeu uma vez, um gemido, fraco e quebrado, mal humano. Caleb não respondeu, apenas cavalgou mais rápido. Quando eles alcançaram Whisper Ridge, o sol estava pintando o céu de um laranja machucado. Caleb desmontou na trilha dos fundos e a carregou o último trecho, serpenteando através de carvalhos e arbustos espinhosos. Os pássaros haviam apenas começado a cantar. Ele a deitou em uma cama de lã velha e lona dentro da cabana. Acendeu uma fogueira de memória e ferveu água. Seus lábios estavam rachados, olhos fechados, pele quente com febre. Ela não havia falado. Ele deixou uma caneca de lata com água ao lado dela, puxou um cobertor fino sobre suas pernas e saiu. Você não está mais em Hollow Creek. Silêncio então mais baixinho. Você está segura agora. Nenhuma resposta veio, apenas o som de respiração, irregular, mas viva. Caleb olhou para a terra. Deixou o momento pairar, então ele sussurrou mais para si mesmo do que para ela. Não me faça enterrar outra. Ela não falou no primeiro dia, não comeu, não bebeu, apenas ficou encolhida contra a parede da cabana, olhos rastreando as sombras como se pudessem morder. Ele não perguntou seu nome. Não parecia certo. Ainda não. Em vez disso, ele ofereceu o seu. Caleb Stratton. Aqui é Whisper Ridge. Ela o olhou por um longo tempo antes de responder. Não apenas olhou, estudou, como pesando se um estranho merecia a verdade. Finalmente ela disse, Takana. Pousou suave, mas sólido entre eles. Um nome que não se desculpava, que soava mais velho que esta cabana, mais velho que a cidade que quase a matou. Você é Apache. Ela deu o menor aceno. Ele se lembrava de como ela costumava ler em voz alta à noite, tentando pronunciar as palavras estranhas. Ele coçou a barba. Soa como cura para mim. Takana não sorriu, mas seus ombros caíram ligeiramente. Eu não pedi agradecimentos, ela disse, olhos baixos, apenas esperava que ela vivesse. Caleb olhou para o fogo, depois para seu pulso enfaixado. Ela viveu. Takana não disse muito depois disso, mas ela observava tudo. Meu pai também lutou, ela disse. Não na sua guerra, na nossa. Não havia amargura em sua voz, apenas memória. Ele morreu perto de Fort Logan tentando levar comida para um acampamento de inverno. Caleb não sabia o que dizer sobre isso. Não havia coisa certa. Então ele apenas disse, sinto muito. Ela não respondeu. Mais tarde, enquanto ele mexia a panela de feijão e ensopado de raiz amarga que ela havia lhe mostrado como fazer, ela perguntou, você já matou um Apache? A pergunta caiu pesada.
E maneira como seus olhos encontravam os dele sem medo. A maneira como seus dedos não se enrolavam mais em uma pedra enquanto dormia. Eles não eram aliados, ainda não. Mas havia um silêncio entre eles agora. Não de suspeita, mas de algo crescendo, frágil, real, como o vento antes de uma tempestade que nenhum deles poderia nomear. O cartaz de procurado apareceu pela manhã, pregado torto na parede do salão, úmido de orvalho e já se enrolando nos cantos. 50 reais era suficiente para transformar covardia em ambição, especialmente para homens que gostavam de caçar coisas que não podiam atirar de volta. Ao meio-dia, 3 caçadores de recompensas saíram de Hollow Creek, bem armados, olhos malvados e meio bêbados de retidão. Atrás deles, rumores se moviam mais rápido. Ela enfeitiçou a esposa do pregador. Gley disse que ela sussurrava em línguas. Ela tem um homem ajudando-a agora, um branco. Essa última parte atingiu mais forte que o resto. Posso partir? Não, ele disse rápido demais. Então se firmou. Você não iria longe. Não no seu estado. Sou mais forte do que pareço. Eu sei. Ele olhou para a trilha, mas eles também são. Takana não discutiu. Apenas ficou um pouco mais ereta. Caleb a observou por um longo momento. Então ele disse: Vamos mover o acampamento mais fundo pela trilha dos fundos. Há um desfiladeiro dividido. Eles não conhecem. E depois ele ajustou seu chapéu. Depois veremos quem ainda está de pé. Ela não havia falado desde o riacho, mas sua respiração permaneceu firme, focada. Eles montaram acampamento sob uma saliência meio coberta de arbustos. Caleb espalhou pegadas de cascos levando para o caminho errado. Cobriu sua trilha com poeira e galhos secos. Ele até amarrou uma tira de sua própria camisa a uma árvore distante, esperando que atraísse pelo menos um cavaleiro para fora do curso. Então eles esperaram. A noite veio com um frio, mas nenhum deles alcançou o fogo. Um dos homens disparou um tiro no escuro apenas para chacoalhar ossos. Takana não se encolheu. Quando as vozes finalmente desapareceram, Caleb soltou a respiração que não havia percebido que estava segurando. Eles vão circular de volta, ele disse, assim que a lua cair. Takana tocou seu pulso enfaixado. Então continuamos nos movendo. Ele balançou a cabeça. Não corremos mais. Nós resistimos. Seus olhos encontraram os dele. Sem medo agora, apenas aquele mesmo fogo firme. Ele afiava uma ponta de flecha quebrada contra uma pedra plana, não porque precisava, mas porque suas mãos precisavam de algo para fazer. Do outro lado das chamas, Takana dormia levemente, envolta em um cobertor costurado de 3 outros. Sua respiração era superficial, mas firme. Ela parecia menor quando inconsciente, jovem, quase delicada. Caleb sabia melhor. Midnight estava amarrado sob um cedro inclinado por perto, orelhas se contraindo a cada som. Em algum lugar ao longe, um coiote chorou. Sem julgamento necessário, ele olhou para o nome abaixo, sua própria assinatura. Grosseira, confiante. Mãos mais jovens haviam escrito aquilo, mas ainda era sua tinta. Ele havia enterrado essa memória sob terra, sob silêncio, sob anos de cercas e uísque e quietude. Mas ela voltou agora, afiada como uma baioneta. Eu não sabia o nome dela. Ele sussurrou. Takana se mexeu, mas não acordou. Ela era jovem. Ele continuou, voz baixa, falando com o fogo, com fantasmas, consigo mesmo. Jovem demais. Takana não pediu explicação, não exigiu penitência. Ela apenas piscou lentamente, então virou o rosto de volta para o fogo. Mas aquele silêncio, seu peso, era insuportável. Caleb se levantou andando pela borda da luz do fogo, como um homem grande demais para sua própria pele. A culpa em seu peito havia parado de parecer vergonha. Agora parecia propósito, como algo velho finalmente se encaixando. Ele olhou para a boca do desfiladeiro.
As pegadas ainda estavam frescas. Então ele se ajoelhou devagar, deliberado, não em súplica, mas em determinação. Deixei uma garota morrer uma vez. Seu sangue me comprou silêncio e patente e um pedaço frio de terra que ninguém visita. Pensei que isso era justiça, que se eu ficasse quieto o suficiente, o peso se levantaria. Ele balançou a cabeça, não levantou. Takana o observava como um falcão, ainda silenciosa, mas agora totalmente presente, ouvindo. Estou cansado de fugir, ele disse. Dela, de você, de mim mesmo. Nós lutamos? Ela perguntou, voz uniforme. Ele acenou. Sim, nós resistimos. E pela primeira vez, ela sorriu ligeiramente. Não esperança, não triunfo, reconhecimento. A cordilheira nunca havia sido construída para a guerra. Era rocha e arbusto e tocas de cascavel, terra implacável onde nada crescia fácil. Mas pela primeira vez, desde que havia reivindicado, Caleb viu outra coisa. Ângulos, linhas de visão, pontos de estrangulamento. Isso não era mais uma propriedade. Takana reforçou um estrangulamento estreito com pedras irregulares escondidas sob a areia. Caleb empilhou madeira fora de vista, encharcando-a em óleo, pronta para acender se precisassem de fumaça. Ele construiu um poleiro de tiro acima do acampamento usando um velho trilho de cerca e aninhagem. Não era perfeito, mas compraria segundos. Às vezes, segundos eram tudo que você conseguia. Cada tarefa era proposital, silenciosa e rápida. Não havia tempo a perder. Não o suficiente para uma resistência, mas não era sobre vencer agora. Era sobre se recusar a rastejar novamente. Ele limpou o suor da testa, olhos varrendo o horizonte. O vento havia mudado. Cheirava a cinzas e poeira, e algo mais antigo, como sangue seco no chão de uma igreja. Takana sentou afiando a ponta de osso de sua lança. Ela não perguntou se ele tinha arrependimentos. Ela já sabia a resposta. Ao anoitecer, Hollow Creek já havia começado a murmurar. Stratton está construindo algo, disse o menino, olhos arregalados. Não uma fazenda, um forte. Marshall Glay bateu seu copo de uísque quando ouviu. Aquele bastardo está brigando ela à luz do dia. Ele rosnou. Isso é traição. Ele é apenas um homem, disse o deputado. Glay virou-se lentamente, rosto vermelho de fúria. Ele é um homem com história, um assassino que ficou quieto. Eu vi o que um silêncio como esse esconde. Ele saiu para a rua, voz subindo a cada palavra. Não, ele disse. Eles vão tentar fazer um exemplo. Ela acenou. Então fazemos o nosso mais alto. Um silêncio passou entre eles, não nascido do medo, mas da inevitabilidade. Isso não era mais um resgate, não mais se esconder. Era uma resistência. Quando as estrelas atravessaram as nuvens, Caleb pendurou uma lanterna no poste externo. Não para guiar alguém, mas para dizer uma coisa, clara como tiro de arma através de um desfiladeiro. Ainda estamos aqui. Venham se ousarem. Uma mensagem mais que uma ameaça. Takana estava logo atrás de Caleb, mal visível atrás das rochas. Ele havia dito a ela para não se mover a menos que ele chamasse. Sua presença era a razão pela qual isso estava acontecendo, mas ela não era a destinada a sangrar por isso. Os cavalos pararam a 20 jardas, cascos chutando poeira no ar. Glay desmontou devagar, deliberado, como um homem que queria que todos soubessem que ele estava no controle. Stratton, ele chamou, voz afiada. O mesmo justo que você usou da última vez. Caleb acenou em direção ao laço pendurado da cela de Glay. Isso não é lei, isso é espetáculo. Glay não respondeu. Ele se virou para os outros atrás dele. Levem os dois, vivos se puderem. Enforquem se necessário. Os rifles subiram. Takana saiu de trás das rochas. Caleb não se moveu. Ele simplesmente disse uma palavra, alta e nivelada. Não. O silêncio depois daquela palavra foi mais alto que tiros.
Ninguém se moveu. Você me enforca primeiro. A mão de Gley se contraiu em direção à sua pistola, mas não sacou. Ele não tinha certeza. Ainda não. O pelotão atrás dele se mexeu, mal-estar se infiltrando. Caleb alcançou atrás de suas costas, não pelo rifle, mas por algo menor. Ele o puxou lentamente e o segurou para que todos vissem. A velha placa de madeira, bruxa, assassina. Letras vermelhas desbotadas, ainda manchadas de poeira e tempo seco. Ele olhou para ela por um momento, então a jogou no chão entre eles. Ou ele disse finalmente: "Você vai embora agora, antes que isso se transforme em algo do qual nenhum de nós pode voltar." Ele não levantou seu rifle, não pediu ajuda, apenas esperou. Pela primeira vez em anos, Caleb Stratton não se escondeu atrás das colinas. Ele ficou onde todos podiam ver e desafiou o diabo a piscar. Ninguém se moveu. Até o vento pareceu prender a respiração. Caleb se abaixou, pegou a placa quebrada mais uma vez, aquela que havia condenado Takana sem uma palavra de defesa. Sem julgamento, sem perguntas, apenas a enforquei em um álamo e disse a mim mesmo que era justiça. Ele pausou, engoliu em seco. Não era. Um sussurro moveu-se pela multidão. Um dos cavaleiros mais jovens olhou para suas botas. "Eu a vejo às vezes à noite", disse Caleb. "Não seu rosto, apenas seus pés balançando. Esse é o preço que você paga por matar a pessoa errada." Ele virou, fez sinal para Takana avançar. "Ela me salvou. Eu estava doente. Infecção de uma ferida antiga." Caleb se aproximou, olhos varrendo os rostos diante dele, vizinhos, fazendeiros, até alguns meninos que ele uma vez ensinou a cavalgar. "Vocês querem me enforcar também?" Ele perguntou, voz subindo. "Então façam, mas não finjam que é justiça." Ele virou lentamente, expondo suas costas a todos eles. "Sem arma na mão, sem defesa. Não estou pedindo misericórdia. Estou pedindo memória." Silêncio. Apenas o vento respondeu, roçando grama seca contra botas gastas. "Olhem para mim", ele disse. Esta cidade costumava acreditar em seus próprios mitos, que a salvação vinha da punição, que o medo criava ordem. Ele apontou para Takana, mas ela curou sem permissão. Ela quebrou sua história e vocês a odiaram por isso. A multidão se mexeu, mal-estar ondulando como calor através do ar do desfiladeiro. "Não posso mudar o que fiz 20 anos atrás", disse Caleb, voz agora suave, mas firme. "Mas posso ter certeza de que não acontecerá novamente. Não aqui, não agora." Ele respirou fundo. Todas as cabeças se viraram. Era Jory Bell, o filho do ferreiro, não mais que 17 anos. Seu cabelo estava colado na testa de suor. Ele segurava algo na mão, uma bolsa gasta de ervas enrolada em pele de veado amarrada com uma tira de pano vermelho. "Eu tinha febre, queimando. Minha mãe disse que eu morreria pela manhã." Ele deu um passo à frente. "Ela me deu isso. Não pediu nada. Apenas disse que ajudaria." Gley virou bruscamente. "Garoto, recue." Jory não se moveu. "Você disse justiça." Um velho com as costas tortas. Uma mulher sem uma mão. Um fazendeiro que uma vez amaldiçoou qualquer coisa apache. Ela consertou a perna da minha esposa depois que ela caiu do sótão. Ela parou o sangramento do meu pai quando fomos emboscados. Ela não precisava ajudar, mas ajudou. E de repente, Caleb não estava mais sozinho. O aperto de Gley em seu revólver afrouxou ligeiramente, incerteza tremulando em suas feições. Então veio a velha May Whitlow, viúva do capataz da mina, lenta em sua bengala, mas feroz na voz. "Ela curou a gangrena no meu pé", May disse, olhos fixos no marechal. "Me salvou de perder metade da minha perna e minha vida." Ela apontou sua bengala para ele. "Não me importa que escritura você cite. Você tenta enforcar aquela garota, terá que me enforcar primeiro,
mais murmúrios, depois palavras completas, depois pés se movendo em direção a Caleb, não se afastando. Takana ainda não havia se movido, mas seus dedos se apertaram sobre a pequena bolsa de ervas em sua mão. Pela primeira vez, ela deixou seu olhar varrer a multidão, não com medo, mas algo mais feroz, dignidade. Um menino deu um passo à frente, descalço, talvez 8 anos. Em sua mão estava uma ferradura enferrujada. Ele a colocou gentilmente ao lado do pão de milho, aos pés de Takana. Meu cachorro estava morrendo, ele disse. Ela o fez melhorar. Isso foi o suficiente. A parede havia rachado. Takana deu a você de graça. Reed olhou para baixo, suas mãos se curvaram, depois relaxaram. Ele deu um passo para trás, longe de Gley. Então veio o golpe final. Um velho grisalho, chapéu baixo, bigode cinza como uma cortina, mancou à frente. Ex-cavalaria, a julgar pela faixa desbotada amarrada em seu cinto. Ele apontou um dedo nodoso para Gley. Eu me lembro de você, ele disse. Acampamento Red Hawk. Você vendeu rações de uísque destinadas aos feridos. Deixou homens morrerem por lucro. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Caleb pausou uma vez, não para falar, apenas para olhar para trás. Um último olhar. Então ele virou, conduzindo Takana colina abaixo, e deixou Gley de pé sozinho, cercado pelo peso de sua própria sombra. As primeiras pedras foram colocadas em silêncio, sem discursos, sem orações. Apenas Caleb, Takana e o som do vento varrendo Whisper Ridge, enquanto empilhavam madeira velha, penduravam lanternas recuperadas e criavam uma longa mesa de rodas de carroça e cedro. Eles a chamaram de Estação do Círculo. Não era uma clínica. Não era uma igreja, e não era mais um rancho, embora cavalos ainda pastassem no pasto dos fundos. Era algo novo, algo que esta terra não havia visto antes. Sem cânticos, sem fumaça, apenas mãos que conheciam a dor e como desfazê-la. Caleb mantinha-se no perímetro, consertando cercas, alimentando bocas, construindo bancos. Ele raramente falava a menos que perguntassem, mas quando o fazia, as pessoas ouviam. O homem, uma vez temido como o fantasma da cordilheira, agora recebia crianças em seu celeiro, ensinava-as a ferrar cavalos e consertar celas. O primeiro a voltar foi um homem da cidade que uma vez cuspiu perto dos pés de Takana. Até mesmo um ex-caçador de recompensas com um joelho despedaçado agora varria pisos e ensinava outros a rastrear, mas não a matar. E quanto a Gley? Despojado de seu distintivo, envergonhado por seus próprios deputados, ele deixou Hollow Creek ao amanhecer sem uma palavra. Rumores diziam que ele tentou se estabelecer mais a leste, mas a justiça tem pernas longas e eventualmente o alcançou. Takana nunca mencionou seu nome novamente. Ele não se encolhia quando as pessoas se aproximavam. Ele não alcançava o rifle pendurado na porta do celeiro. Ele não escondia mais suas cicatrizes. Uma noite, Jory Bell chegou carregando 2 pacotes, um de ervas secas, o outro de livros. Ele ficou no portão, inseguro. Não sou bom com escadas, o menino murmurou, mas quero aprender o que ela sabe. Quero ajudar. Caleb levou um momento. Então acenou. Então você começa varrendo a varanda. E foi assim que começou. Ela ensinou suas ervas a elas. Caleb construiu beliches extras no sótão. Não mais apenas uma estação, estava se tornando um santuário. Às vezes, no silêncio antes do amanhecer, Caleb passava pelo curral e ouvia vozes. Jory rindo, alguém cantarolando, o ritmo suave de Takana misturando ervas à luz do fogo, e ele sorria. O homem que uma vez pensou estar quebrado demais para pertencer agora, sentava no centro de uma reunião não construída por sangue ou nome,
mas por escolha. Mulheres idosas traziam sementes para seu jardim enroladas em pedaços de pano. E homens que uma vez atravessaram a rua para evitá-la, agora tiravam o chapéu. Mas ela não havia esquecido. Uma manhã antes do sol nascer, Takana caminhou até a borda da estação, o lugar onde a velha porta do celeiro pendia em dobradiças enferrujadas. Ela carregava um martelo e um único pedaço de madeira esfarrapado. A placa dizia: Bruxa assassina. Ela a pregou ao lado do celeiro, bem ao lado da prateleira de ervas. À medida que as estações mudavam, a notícia da estação do círculo viajava. Outras mulheres vieram, algumas machucadas, algumas silenciosas, algumas carregando bebês com medo. Takana recebeu todas. Ela nunca perguntou o que haviam feito, apenas onde dói. E nessa pergunta o ciclo se quebrou. Ela ensinava ervas, mas também ensinava força. Ela contava histórias à luz do fogo, não apenas de cura, mas de desafio, de ficar parada, mesmo quando seus joelhos tremiam. Caleb sentava na beira do curral olhando para as estrelas. Ele não sonhava mais com a guerra, nem com os gritos, nem com o laço. Agora, ele sonhava com ervas fervendo nas panelas de Takana, com Jory rindo com a boca cheia de biscoito, com cavalos galopando livremente, sem amarras do medo. E às vezes, pouco antes do sono reclamá-lo, ele via os olhos de sua filha novamente, mas não na memória. No olhar de Takana, firme e inabalável, nas pequenas mãos da garota da aldeia Mescalero, agora praticando amarrar feridas, no menino, que uma vez não podia falar, agora lendo em voz alta ao lado do fogo. Eles ainda estavam aqui, não fantasmas, mas ecos levados adiante. Uma noite, enquanto o sol sangrava ouro através de Whisper Ridge, Caleb e Takana sentaram com um menino recém-chegado. Suas mãos tremiam enquanto ele alcançava um jarro de ervas. Takana sorriu. Caleb se recostou, voz baixa. Às vezes, passamos por alguém sofrendo na rua, em nossas escolas, até mesmo na mesa de jantar, e olhamos para o outro lado. Não porque somos cruéis, mas porque temos medo de nos envolver. Porque ficar parado enquanto outros correm exige algo raro. Mas foi exatamente isso que Caleb fez. Ele não era um herói por nascimento ou por título. Ele era apenas um homem que havia perdido demais até o momento em que escolheu ficar parado quando o mundo exigia que ele seguisse em frente. Às vezes é apenas presença. E em algum lugar lá fora, além da poeira e pinheiros de Whisper Ridge, outra história está esperando. Uma jovem mulher cavalga pela pradaria com uma bolsa de ervas e um mapa desenhado à mão. Ela está procurando não por vingança, mas por alguém uma vez perdido na guerra. Mas a trilha a leva a um homem de quem ninguém ousa falar. Um homem cujo nome foi apagado dos registros, mas cuja verdade pode mudar tudo.